Hoje, a igreja continua a fazer ressoar em nossos ouvidos aquela voz sob o monte. Este é meu filho amado, escutai-o. Os discípulos estavam aterrorizados porque Jesus tinha acabado de dizer que morreria, que se entregaria em uma paixão por eles. Jesus continuava dizendo que cada um também deveria assumir a sua cruz e se entregar e morrer. Percebendo a situação em que se encontravam, o Senhor chama aqueles que são do seu ciclo pessoal, Pedro, Tiago e João, e os convida a subir o monte. O monte é o lugar da intimidade. O monte é o lugar onde Deus revela o desejo do seu coração. É sob o monte que está ao lado de Jesus, um que representa a profecia, Elias, outro que representa a lei, Moisés. Ambos representam a revelação que tem sua completude, o seu sentido e o seu fundamento em Cristo, que está no centro. E diante deste acontecimento, estes homens ficam maravilhados, porque agora veem a glória de Deus. Eles se encontram com o Senhor cheio de luz, e aquilo os faz sentir temor e também medo. Estes homens estão diante daquilo que será o futuro, o Cristo ressuscitado. Por isso que no fim o Cristo os proíbe de dizer sobre aquele acontecimento até que ressuscite dos mortos. Porque ninguém compreenderá a glória de Deus sem passar pela cruz. É preciso passar pela cruz para compreender a glória. Se vos venderem uma solução fácil para todos os problemas, se vos venderem uma glória sem cruz, não acreditem nisto. É mentira. Querem vos enganar. Querem vos levar para algo que não conduz ao céu, mas que aprisiona aqui. Na primeira leitura da missa de hoje, extraída do livro do Gênesis, o Senhor apresenta um pouquinho da história de Abraão. Não vejam que maravilha. Abraão, já na velhice, às portas da morte, recebe de Deus um dom, um presente, uma graça, um filho. Deus lhe concede um filho, que lhe dá o nome de Isaac, aquele que faz rir. Isaac era a felicidade de Abraão. Isaac era a alegria do coração daquele pobre homem que no fim da vida não tinha ninguém para deixar a continuidade de sua vida. Então Deus amplia a vida de Abraão, dando-lhe um sorriso no rosto. Nós estamos diante aqui de uma das passagens mais dramáticas da Sagrada Escritura. Abraão pega um menino, uma foice, lenha e vai em direção ao monte entregar o menino em sacrifício. E andando, subindo o monte, aquele menino com um feixe de lenha nas costas pergunta para o pai: pai, cadê o animal para o sacrifício? Aquelas palavras parecem que corroem a nós que lemos e também talvez a Abraão, que está ali para cumprir o que Deus pedia. Deus pede a Abraão, oferece em sacrifício, e imediatamente ele levanta-se e põe para cumprir aquilo que Deus pede.
Talvez no seu coração ele se encha de tristeza. Talvez no seu coração ele se encha de muitas dúvidas. Mas ele não está nem aí para isto. Ele vai e obedece a Deus. Quando chega no lugar do sacrifício, o anjo aparece, uma voz diz: olha, não faça isto. E Abraão se enche de felicidade, porque agora ele contemplou a salvação que vem do céu. Abraão viu Cristo, o Salvador. O Filho amado não é apenas o seu filho, mas é agora uma promessa. E no final da leitura Deus diz para Abraão: como tu me obedeceste, desde agora toda a tua geração será abençoada, será salva. Porque aquela palavra de Abraão para o seu filho, Deus providenciará, agora se transforma em uma profecia. E Deus providencia o seu filho. Aquele que poupou o filho de Abraão agora entrega o seu próprio filho para por nós morrer e por nós se entregar na cruz. Agora este filho de Deus sobe o monte e é ele a vítima de expiação pelos nossos pecados. É ele quem nos salva. A obediência de Abraão nos traz a promessa do Salvador. E a obediência de Cristo concretiza a obra da salvação. Deus salva. Mas a gente pode se perguntar: por quê? Por quê? Porque Deus prova o homem. Voltou a luz, olha que maravilha. Mas a gente pode se perguntar: por que Deus prova o homem? Por que ele pediu um sacrifício tão grande a Abraão? E a resposta para essa pergunta a gente vai encontrar lá no livro do Êxodo, número 8, que vai dizer assim: Deus prova o homem para saber o que existe dentro do seu coração. Deus prova Abraão para saber se Abraão não fez de Isaac um Deus para si. Se Abraão está amando de verdade Isaac ou está colocando ele no lugar de Deus. Se Abraão não está colocando aquilo que é provisório no lugar do eterno e definitivo. E Deus faz isso porque Ele percebe que o homem facilmente pode se enganar e colocar pessoas e coisas no lugar de Deus, para ocupar o lugar de Deus no coração dele. E ao fazer isto, ele se engana, se machuca e não ama de verdade. Se você não amar o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos em Deus, você nunca os amará de verdade. Porque o homem que não ama em Deus transforma o outro em um objeto. E é um objeto que ele aprisiona, que ele prende, que se torna propriedade dele. Quando o homem ama tudo sem Deus, sem escutar a sua palavra, sem seguir o seu mandamento, ele transforma o outro em um ciclo fechado. E este amor não mais se expande, este amor não mais alcança os outros, esse amor se fecha e se limite ao prazer deste homem que ainda não aprendeu a amar de verdade. Vejam que no evangelho de hoje, quando Pedro vê Jesus lá iluminado junto com Elias e Moisés, ele fica tão encantado que ele fala: Senhor, como é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para ti. Vamos ficar aqui a vida toda. Vejam, Pedro pensa como homem. Ele quer aprisionar Jesus na sua vontade, no seu interesse, na sua particularidade. E aí vem uma voz do céu, é o Pai dizendo: cala a boca, Pedro, tu falas como homem, tu não sabe o que tu estás dizendo. E o evangelho diz que Pedro não sabia o que estava dizendo porque tinha medo. E agora esta voz diz:
este é meu filho amado, escutai-o. Esta voz completa a primeira leitura, porque o filho amado, aquele amado do céu, não é Isaac, mas é Jesus, o sacrifício perfeito, aquele que se entrega por nós. Vejam, a gente também tem que aprender a colocar os Isaques da nossa vida no seu devido lugar. Que Isaac ocupa o lugar de Deus no seu coração? O que é que te faz rir, que ocupa o lugar do eterno na tua vida tão passageira? Qual é o pecado? Qual é o prazer? Qual é o poder? Qual é a riqueza que ocupa o lugar de Deus dentro de nós e não permite que nós vejamos o verdadeiro brilho da luz de Deus? Que nós vejamos, que nós enxerguemos a nossa salvação. Qual é o brilho tão costumeiro, tão passageiro, que nos impede de ver a luz maravilhosa que ilumina as trevas de toda e qualquer existência? Eu sei que a gente está acostumado a soluções fáceis. E a segunda de leitura de hoje, São Paulo escreve mais ou menos no ano 66 aí para uma comunidade que estava sendo perseguida. E ele diz palavras que são muitas vezes muito fortes para nossos ouvidos soft. Ele diz: olha, aceitai a vossa cruz, combatei comigo, sofrei comigo por causa do Evangelho. Porque Cristo, meus irmãos, não é uma causa que vale somente a pena, mas é uma causa que vale a vida. Entregai-vos uns aos outros por Cristo, porque só Cristo santificará todas as coisas, inclusive a nossa forma de amar, inclusive a nossa forma de querer, inclusive e principalmente a nossa forma de ser. Assim seja. Amém.